Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unboxing e testes com a TV Stick H96 Max H313. No vídeo anterior eu fiz o vídeo review completo da TV Box H96 Max H313, então nesse vídeo é o review da Stick. Temos aí na embalagem a TV Stick H96 Max H313, esses são os acessórios, tá? Lembrando que ela não acompanha fonte, você pode ligar na USB da sua TV ou comprar uma fonte separada de 5 volts, 2 amperes. Temos aí então na tela o manual da TV Stick H96 Max. Temos um controle, é um controle Bluetooth e infravermelho com comando de voz para o YouTube, tá? E algumas funções extras ali, alguns atalhos extra. Depois temos aqui um cabo extensor, é um cabo HDMI 2.0, um cabinho extensor. Depois temos aqui então um cabo USB-C, tá? Para você ligar na USB da sua TV ou numa fonte externa. E aqui temos a Stick H96 Max H313 TV Stick. Temos ali a entrada então para o cabo USB tipo C e ao lado temos o botão Reset e aqui uma porta USB 2.0. É uma stick bem pequenininha, aqui atrás temos entradas e saídas de ar. Aí estou mostrando para vocês na tela que é um Allwinner H313 de 1.3 e 2 GB de memória RAM. Aqui temos a entrada da stick, demora um pouquinho aí para entrar, em torno de um minuto e meio. É o que demora a stick para entrar. Assim que você liga, essa é a tela principal. Esses são os aplicativos que já vem embarcado na stick. Bom pessoal, então essa é a tela principal, depois que eu já instalei os aplicativos na H96 Max TV Stick, modelo H313. Já instalei alguns aplicativos que nem eu instalei na TV Box. Temos aqui então Pluto TV, SBT, Globoplay, Mercado Pay, entre outros aplicativos que eu já instalei e desinstalei. Aplicativos alternativos que o pessoal costuma usar. Vai funcionar também aí nessa stick de boa, tá? Aqui você tem um Clean Up, que nem tem na TV Box. Clicou aqui, vai limpar a memória da stick, tá? Vou clicar aqui em apps. Aqui você tem os apps dela e os que eu já instalei, tá? É uma stick boazinha. Depois aqui temos o root checker, vou mostrar para vocês. Ela possui root, tá? Muita gente me pergunta sobre essa informação do root. Vamos deixar o root abrir aqui primeiro, verificar root. Está aí na tela então, H96 Max H313 TS, com versão do Android 14, tá? Então possui root. Depois vou mostrar aqui para vocês, a Google Play é uma Google Play de Android TV, tá? Lembrando que essa stick ela não tem certificação Google e nem Netflix. O que isso significa? Que aplicativos que exigem essa certificação podem não funcionar nessa stick e você não vai conseguir baixar aqui pela Google Play Store. Por exemplo, Netflix, se você instalar por aqui, não vai funcionar, tá? Vai funcionar o que vem nela e se não funcionar o que vem nela, você vai ter que baixar de outras fontes para poder instalar, tá? Então, sempre deixo isso deixo evidente nos vídeos, então. Depois, o que mais temos aqui? Vamos dar uma olhada pelo AIDA64. Temos ali então o sistema. Vou mostrar para vocês aqui. Então temos ali H96 Max H313. Ela tem 2 GB de memória RAM. Ela tem 16 GB, então sobrando de espaço ela vai me dar entre 11 e 12 GB, tá? Ela tem a versão do Bluetooth, é o 5.0, tá? Eu já testei o Bluetooth nessa stick que está funcionando. Então ela tem o Allwinner H313. São 4 núcleos de 1.3. Depois aqui em tela, ela tem uma Mali G31, tá? Ela está setada em HD, a tela principal, mas ela vai até em 4K 30 fps. Tá aí, temos uma Mali G31. Depois temos aqui em temperatura, ela fica em torno de 85 graus, tá? Entre 80 e 85 graus é o processamento que ela vai ficar se você assistir vídeos nela. Deixa eu clicar aqui novamente, porque não apareceu ali a temperatura. Tá aí, temperatura dela, tá? Média de 70, 75. Quando você está assistindo vídeos, vai ficar em torno de 85, tá? Esse processador ele aguenta bastante, tá? A temperatura. E você pode usar um cooler também, se você quiser, porque ela tem saídas de ar ali. Aí estão os codecs da stick. Todos os codecs da stick na tela para vocês. Então aqui basicamente foi isso. Eu sempre instalo aqui o downloader para você poder instalar aplicativos externamente com seus links. É só você baixar ele direto pela Play Store. Vamos dar uma olhada aqui pelas configurações. Em preferências do dispositivo. Temos ali em sobre. Todas as informações na tela. Assim que eu comprei, ela teve uma atualização. Depois vou mostrar a atualização que ela teve, tá? No primeiro dia ela já recebeu uma atualização, tá? Uma atualização bem recente. Aí na tela temos todos os idiomas que possuem essa stick, tá?
Mostrei então, depois temos aqui o idioma, já mostrei para vocês. Em exibição, temos ali o HDMI Output, tá? Então, ela está no automático, se você deixar, vai entrar automaticamente a resolução. E ela vai até aqui o 4K 30 FPS, tá? Então, essas são as resoluções que a Stick suporta. Depois tem a rotação, como eu já mostrei no outro vídeo, ela consegue fazer o processo de rotação, tá? Você vira a Stick se você quiser. Deixa eu ajeitar aqui novamente. Pronto, já virei a tela aqui, vamos dar mais uma olhada aqui embaixo. Entrada, exibição, entrada. Ela possui o controle HDMI SEC, então se você tiver, a sua TV tiver HDMI SEC, você vai conseguir controlar através da sua TV pelo controle. Claro que nem todas as TVs são compatíveis com o sistema HDMI SEC, mas tem aí na Stick essa função. Depois acessibilidade, nada demais temos aqui. Então aqui basicamente seria isso. Preferência a gente já foi. O Bluetooth funciona, tá? Depois já vou mostrar para vocês. Consegui conectar meu controle do FlyDigi Direwolf 2, funcionou, tá aqui como vocês podem ver, tá? Na TV Box eu ainda estou entrando em contato diretamente com o vendedor, porque ele está me dizendo que a princípio na TV Box só funciona o controle por Bluetooth, não funciona acessórios, que eu acho que não condiz. Eu acho que é algum bug que tem, deve corrigir com alguma atualização, mas eu vou trazer para vocês aqui no canal em breve sobre essa questão do Bluetooth na TV Box. Então aqui na Stick, como vocês podem ver aí na tela, eu já conectei um controle Bluetooth, tá? É um controle da FlyDigi Direwolf 2 e funcionou de boa o controle, tá? Então funcionou o controle, caixa de som na Stick. Então aqui basicamente seria isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui a versão que se encontra essa Stick, a versão da atualização, mostrar para vocês aí na tela. Ó, essa aqui é a atualização, pode dizer que ela é bem recente, tá? Essa é a atualização então da H96 Max. Bom pessoal, agora vamos aos testes de internet Wi-Fi. Temos aí então na frequência 2.4, ela atinge em média de 170 megas. Já na versão 5G, ela atinge um pouco menos, em torno de 150 megas. Assim como na TV Box, a versão 2.4 nessa Stick é um pouco melhor. Bom pessoal, agora temos aí na tela o teste de imagem através do YouTube. Tá? Estou mostrando através do YouTube algumas imagens nessa TV Stick H96. Estou rodando então em 4K 30 FPS as imagens através do YouTube. Funcionou bem, tá? A temperatura é a que eu estou mostrando na tela. A temperatura, do lado direito eu tenho o processador trabalhando e mais embaixo é a memória RAM. Tá? Para quem não conhece esse aplicativo, é o DaveCheck que eu uso às vezes para fazer vídeo review e demonstrar algumas coisas para vocês aqui no canal nessas TV Box ou Stick. Então está aí na tela o teste do YouTube rodando, ela vai funcionar até em 4K 30 FPS, funciona bem, tá? Tanto a TV Box quanto a Stick vão até 4K 30 FPS. Eu aconselho a não forçar muito e assistir vídeos nela em Full HD, mas você consegue assistir em 4K 30 FPS. Vou deixar um joguinho rodando para vocês, tá? Lembrando que ela não é específica para jogos. Se você instalar algum emulador até 16 bits, vai funcionar ok, mas que isso eu já não recomendo, tá? Vou deixar um joguinho rodando para vocês também, logo após esse teste de vídeo do YouTube, e já venho com as considerações finais dessa Stick. Bom pessoal, então vamos às considerações finais da TV Stick H96 Max H313, que possui 2 GB de memória RAM e 16 de armazenamento. Bom, ela é uma Stick de baixo custo, ela custa em torno de 17 a 20 dólares, 21 dólares, em torno de 100 reais a 120, tá? É o custo dessa Stick. Ela é uma Stick que atende a grande maioria das pessoas, que não exige muito de uma Stick, tá? Lembrando, ela não tem certificação Google e nem Netflix. Se você procura um aparelho para Netflix, eu aconselho você pegar um dispositivo certificado, tá? Ela é barata também porque ela é um processador bem simples, é um Allwinner H313 de 1.4, né? 4 núcleos de 1.4,
mas ela atende bem aí um YouTube até um 4K 30 FPS, ou aplicativos alternativos, ou aplicativos que não exigem certificação, como os que eu mostrei na tela, você vai conseguir assistir nessa stick de boa. Lembrando que ela não acompanha a fonte, então você pode ligar na sua USB da TV. Se a sua USB da TV não passar energia suficiente, você vai ter que comprar uma fonte separada, tá? Uma fonte aí de 5 volts, 2 amperes para funcionar nessa stick. Essa stick eu testei acessórios por Bluetooth e funcionou, consegui conectar. Na TV Box que eu mostrei no vídeo anterior, eu não consegui conectar dispositivos por Bluetooth. Eu entrei em contato com o vendedor e ele ficou de me passar algumas informações, se tem alguma atualização para fazer futuramente, para corrigir, ou se ela só funciona o controle por Bluetooth na TV Box, tá? Não na stick. Então na stick o Bluetooth funcionou de boa para acessórios e o controle também. Eu acho que é uma stick, como eu falei, que vai atender a maioria do público, né? Que usa geralmente as sticks aí, ou TV Box, para assistir aplicativos alternativos, YouTube, entre alguns outros. Para retro games, até 16 bits funciona bem, tá? Mais que isso eu já não recomendo. Então é uma stick que vai atender muita gente. E ela é de baixo custo, tá? Então, o vídeo de hoje é esse. Se você quiser comprar uma stick igual a essa, os links de compra estarão na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!